Olá, meu nome é Cristiane, eu sou estudante de Pedagogia pela Faculdade Unileia. E hoje nós vamos falar sobre as temidas mordidas na educação infantil. Bom, psicólogos, professores, psicopedagogos dizem que é bem comum entre crianças de até 3 anos de idade as mordidas, porque elas expressam os sentimentos, expressam o que elas estão sentindo naquele momento, né? E nós temos um caso bem comum, um caso comum não, né? Nós temos um caso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro com uma professora do berçário 2, tá? Ela tem em sala 12 alunos e uma dessas crianças já mordeu todos os 11 alunos. Então, o que fazer nessa hora, né? E ela relata que as mordidas acontecem em 2 momentos. Um é quando tem atividade que envolve brinquedos e outro na escovação dos dentes depois do almoço. Bem, eu penso assim, quando um professor pega a última criança e fecha a porta da sua sala, a partir daquele momento, toda a responsabilidade é do professor. Independente se tem ou não um auxiliar, né, para ajudar naquele momento. E a gente sabe que criança é complicada, né? Criança, elas aprontam num piscar de olhos. Então, o professor, ele tem que estar atento a cada movimento do seu aluno e conhecer cada aluno seu, né? Então, essa professora aqui do Rio de Janeiro, ficou bem enrolada com essa situação. Por quê? Porque essa criança que mordeu só uma criança durante a semana toda. Imagina a cabeça dos pais da criança que foi mordida durante a semana toda. Não é? Qual é o pai que gosta de ver que um filho foi mordido, que está machucado? Ninguém gosta, nenhum pai. Por isso é que a atenção, essa criança que morde, ela tem que ter atenção e tem que ter um certo cuidado com ela, não deixando a criança de lado, tá? Então, a gente não pode deixar essa criança de lado e muito menos isolando essa criança, porque aí ela já vai perder os direitos que as crianças têm. Quais são os direitos? Que é o viver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, a gente não pode deixar nenhuma criança de lado, né? A gente tem que tentar ajudar, principalmente na comunicação não verbal, ensinando aquelas crianças, né? Então, o que eu faria com essa criança? Na verdade, como conhecendo a criança, sabendo que ela já gosta de morder em determinados momentos, eu faria uma mudança de cenário. Como? Quando chegasse na parte das brincadeiras, o que eu faria? Deixaria essa criança ir primeiro. Eu falaria, fulaninho, vai ali e escolhe o brinquedo que você quer. Deixava a criança voltar, já pegava na mão, deixava do meu ladinho aquela criança e deixava as outras crianças também irem pegar os seus brinquedos. Na escovação já seria a mesma coisa, eu já ficaria ali mais atenta, já pegaria já ali no braço. E essa criança que foi mordida durante a semana toda, eu percebo que aquela criança já gosta mais de bater em uma determinada criança, eu já chamaria, eu já ficaria mais ali esperta, já ficaria mais ligada no que aquela criança iria fazer. Bem, esse já seria o meu momento, o que eu faria durante as minhas aulas. Agora, o que eu faria com os pais dessas crianças? Essa professora, o que ela fez junto com a escola? Eles promoveram uma atividade que envolvesse assuntos justamente no dia a dia, que são as mordidas, os puxões de cabelo, envolvesse a família toda.
Só que a mãe da criança que foi mordida 7 vezes em uma semana não estava contente, não estava satisfeita. O que ela fez? Ela apelidou a criança, chamando de Pit Baby, e foi tomar satisfação durante essa atividade. E houve um bafafá. A mãe da criança que foi mordida deu um tapa na mãe da criança que estava mordendo. Então, foi um caos essa atividade. Eu, como futura professora, não faria essa atividade. Por quê? Porque antes dessa atividade, o que eu tentaria resolver junto com a escola, a direção da escola. Eu chamaria separadamente cada mãe e falaria o que estaria acontecendo, né? Para tentar resolver naquele momento aquela atividade. Porque convenhamos, qual é a mãe, qual é o pai que gosta de ver um filho mordido? E foram mordidas durante a semana toda. Então, querendo ou não, a responsabilidade é do professor, é de quem está ali. Então, é tentar resolver dentro da sala de aula com os alunos, tentando antecipar qualquer coisa que dê errado, porque o professor é cobrado, né? É muito cobrado e com razão, porque quem é mãe, eu não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos, então eu sou assim uma leoa nos meus sobrinhos, com os meus sobrinhos. Então, se eu fosse mãe, eu iria na professora, eu iria tentar resolver, procurar o que estava acontecendo, né? Até porque as crianças, elas não têm culpa de nada. Então, quem está ali na frente do trabalho são os professores e os futuros professores. Então, nós temos que tentar resolver da melhor maneira possível. A meu ver, a melhor maneira possível é tentar evitar certas situações, até porque a gente não vai, né, resolver todas, mas a gente pode sim tentar resolver da melhor maneira. Eu espero que eu tenha tentado falar um pouco, né, das mordidas e como conversar, como ter uma comunicação não violenta com os pais, que deve ser bem difícil, né? Para quem é professor, deve aí realmente passar por várias situações bem complicadas, né, no dia a dia. Mas nada como uma boa conversa e também com um bom olhar, evitando as situações. Muito obrigada e até a próxima.